Olá, tudo bem? Estamos recebendo na sala de visita o promotor de justiça, Dr. Adelmo Pinho, da Vara da Infância e Juventude do Fórum da Comarca de Penápolis. Dr. Adelmo, que recentemente distribuiu aí para as escolas e outras entidades de Penápolis região uma cartilha orientando sobre os procedimentos em caso de ato infracional e caso de indisciplina nas escolas. Doutor, tudo bem? Seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado pelo convite e a oportunidade de falar a toda a comunidade penapolense. Doutor, como é que surgiu essa proposta da cartilha para as escolas? Essa proposta, um modelo, veio até de outro colega do Ministério Público, que elaborou essa recomendação lá na comarca em que ele atua. Em razão de eu achar interessante o trabalho dele, eu adaptei a recomendação dele à realidade da nossa comarca, não só para Penápolis, para os demais municípios da comarca, e encaminhei, destinei a vários órgãos, principalmente relacionados à área da educação. E tem sido comum a ocorrência de ato infracional e ato de indisciplina nas escolas? Bem comum, né? Isso vem se agravando dia a dia, e essa foi uma das razões da gente tentar melhorar esse trabalho através dessa cartilha ou recomendação, que eu acredito que no final vai dar uma resposta mais célere a esses atos infracionais que estão ocorrendo dentro da escola. Doutor Adelmo, nós falamos de ato infracional e ato de indisciplina. Qual que é a diferença? Ato infracional, segundo a lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é todo aquele que corresponde a um crime ou uma contravenção. Já ato de indisciplina é um ato de desobediência a uma norma escolar. Então, há uma desobediência a uma norma interna da escola, na qual deve ser aplicada uma sanção pedagógica pelo conselho da escola. Já no caso de ato infracional, vai ser aplicada medida socioeducativa ou de proteção à criança ou adolescente. No caso da nossa comarca aqui, quais são as ocorrências mais comuns? São de diversas origens, natureza, né? Na escola, especificamente, dentro da escola, desacato a professora, a diretora, servidores em geral, dano ao patrimônio da escola, uso de entorpecente, ameaça a outros alunos, de um para outro, ameaça a professores, a diretores, a supervisores, incêndio. Está sendo até comum colocar fogo em sala de aula, em cesto de lixo, é comum isso hoje. Jogar bomba dentro da escola, colocar em banheiro. Até tentativa de homicídio já tivemos nas imediações da escola relacionada no ambiente escolar. Então, o cenário é grave e a gente deve fazer alguma coisa para melhorar isso. Já houve também situação de alguém levar uma arma para dentro da escola? Já. Não me lembro se foi aqui no município de Penápolis, mas já teve, na comarca já teve. E a cartilha fala da orienta. Qual que é o procedimento no caso, por exemplo, de um aluno que foi flagrado colocando uma bomba ou um princípio de incêndio? A gente tem que diferenciar, no caso, se é criança ou adolescente. Adolescente, segundo a lei, é aquele que tem 12 anos completos até 18 incompleto. Criança é até 12 anos incompletos, de 0 a 12. Se for criança que comete um ato infracional, seja qual for, dentro da escola ou até fora, vamos falar de dentro da escola, aí o diretor da escola tem que encaminhar esse caso para o conselho tutelar. Não é nem para a polícia, nem para o Ministério Público, nem para o juiz. Se for adolescente que comete um ato infracional, o caso é encaminhado para a Polícia Civil, que elabora uma ocorrência, que encaminha para o Judiciário e que encaminha para o Ministério Público, visando aplicar as medidas socioeducativas. Se for criança, o Conselho Tutelar, que tem atribuição para isso, vai aplicar as medidas de proteção que estão previstas lá na lei. Dentro da escola, a comarca já registrou algum caso que a consequência foi a apreensão do menor? Tráfico de entorpecente, né? Porque a apreensão do adolescente em flagrante, que é isso que você está querendo colocar, né? Ocorre no caso de ato infracional de uma gravidade extrema. Ou então, em outras hipóteses, no caso de reiteração de atos infracionais menos graves,
ou então no caso de descumprimento de uma medida determinada pelo juiz ou pelo promotor. São essas hipóteses que se dá a internação, né? Agora, a apreensão em flagrante, né, seria caso de ato muito grave. E já ocorreu, sim, aqui em Penápolis, no caso de tráfico de entorpecentes dentro da escola. E aí, vamos colocar entre aspas, a prisão, a internação, por quanto tempo? Como é que funciona isso? Tá. Para cada ato infracional desse que eu estou citando, por exemplo, um tráfico, se ocorrer um roubo, que no caso seja fora da escola, por exemplo, pode ser em até 3 anos essa medida de internação. Até por 3 anos, por ato. E aí, por exemplo, alguém aqui de Penápolis está nessa situação, para onde que é encaminhado? É encaminhado para qualquer unidade da Fundação Casa, né, do Estado de São Paulo. Não precisa ficar na região necessariamente. Onde tiver vaga, há esse remanejamento do adolescente, seja homem, mulher, para a unidade da Fundação Casa. Doutora Adelma, essa cartilha, além das escolas, foi entregue para quais outras entidades? Foi mandado cópia para o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do MP, o Ministério Público do Estado. Foi mandado para o Secretário de Estado da Educação. Foi mandado para todos os secretários municipais aqui da comarca. Foi mandado cópia para todos os conselheiros ou conselhos tutelares da comarca, para todos os conselhos municipais da criança e adolescente da comarca, para todos os diretores de escola da comarca e para o supervisor de ensino da comarca. Se eu não me engano, são esses os destinatários. Doutor, com relação ao bullying, a comarca de Penápolis também tem registrado casos? Sim. O bullying, se nós fôssemos pensar num conceito, não é qualquer coisa que configura bullying, né? Teria que ser uma prática reiterada de algum ato que leve a um menosprezo de alguém, aos maus tratos de alguém. Não é qualquer coisa que dá essa configuração. Então, quando há por exemplo, um grupo de alunos que costumam promover chacotas com relação a outro porque ele é gordo, né? Começam a injuriá-lo, falar: seu gordo, você não corre, você é pesado, você come demais. Enfim, se isso se dá de forma reiterada várias vezes, em várias oportunidades, pode configurar o bullying. Às vezes uma vez só não, mas se isso constrange a pessoa até que ela comece a ficar deprimida numa situação dessa, né, pode gerar o bullying. Isso não é incomum também, ocorre às vezes, talvez uma vez por semana numa escola tem. E houve aumento do registro de casos, porque ganhou um espaço maior na mídia, né? Antes a gente nem ouvia falar. Sim. A população de modo geral. Mas isso sempre teve, na verdade sempre teve, agora está sendo talvez divulgado mais, está tendo um trabalho maior das escolas, por parte das escolas e outras autoridades, visando evitar isso, né? Porque antes parece que havia uma aceitação, culturalmente aceitável, chamar o outro de gordo, de não sei do que, né? Você é burro, você não aprende, enfim. E isso não se dá, a gente precisa pensar só entre alunos, né? Às vezes o bullying se dá, por exemplo, de um professor com um aluno, pode ocorrer isso, né? Às vezes o professor rotula aquele aluno com um aluno que não consegue aprender, ele tem uma certa dificuldade. Dependendo da maneira do professor enfocar isso, às vezes até sem querer, pode dar ensejo que outros alunos o coloquem numa situação de bullying. Então, bullying às vezes se dá num contexto que não é necessariamente entre alunos, pode dar de forma invertida e até de autoridade de um professor para o aluno, com ou sem querer. Aqui em Penápolis, aqui na comarca, não lembro nenhum caso de professor, mas a nível de Estado, sim, já ouvi dizer de professor fazendo bullying com um aluno. Doutor Adelmo, o senhor já está aqui em Penápolis trabalhando há cerca de 13 anos. Durante todo esse tempo, tem algum caso relacionado a aluno dentro de escola, seja ato infracional ou de indisciplina, assim, que marcou muito? Marcou já. Esse caso de incendiar o teto de uma sala de aula no Carlos Sampaio, né? Eu fui lá fazer uma palestra, presenciei, o diretor me levou até lá, eu fiquei até espantado, né, com a situação. De vários alunos, espancamento mesmo, de um outro aluno aqui em Penápolis. Teve vários casos que chamam a atenção, né, que pode até chegar a matar, né? Teve casos que nós tipificamos como tentativa de homicídio, em alguns casos, de tanto que foi agressão de uns
contra outros, né? Então esses casos chamam mais de tráfico entorpecente, chama bastante atenção, né? Porque um ambiente escolar que deveria ser um lugar escorreito, um lugar puro, onde está entrando a droga de qualquer jeito, né? Então tudo isso chama bastante atenção da gente e preocupa. E na sua avaliação, o que leva um menor de idade a chegar a uma situação dessa? É complexo, a sua pergunta é complexa, a resposta é mais ainda, né? É um conjunto de fatores, porque tem até quem, os filósofos dizem que toda pessoa nasce boa, né? Todo ser humano, essencialmente, ele é bom. Aí, de repente, aparece um adolescente que ele está, aspas, corrompido. O que levou a isso? Enfim, pode ser uma família ausente, que realmente não orienta, não educa o seu filho, né? Pode ser que isso tenha corroboração ou ratificação numa escola que às vezes não se empenha em ajudar esse aluno que já está com problema. Pode ser que a sociedade também não esteja muito aí com esse adolescente e o leve a futuramente a virar um delinquente. Mas então é um conjunto de fatores, não dá para falar, eu teria que pegar um caso concreto e falar, ó, esse adolescente talvez tenha tido dificuldade lá na infância, lá na família, onde começa a formação da personalidade dele, onde ele deveria ter noções de moral, de ética religiosa, de disciplina, e não teve. E aí saiu para a sociedade, para a escola, para onde for, para a rua, e começou a delinquir, começou a praticar atos contrários à lei. Então a coisa é bem complexa, né? Às vezes a omissão do próprio poder público pode ocorrer, né? Em alguns aspectos. Vou dar um exemplo. Quando não se tem vaga em creche, né? É uma questão complicada, né? O pai precisa trabalhar, não pode ir, né? A criança fica à mercê da sorte, né? Tudo isso começa a complicar, talvez, até a cabeça da criança, né? E desde essa pouca idade, né, que a criança parece que não entende, mas entende tudo, né, que começa a gente passar essas informações na formação da criança, que vai ser o adolescente futuro, que vai ser o adulto. Então, essa questão complexa, né, que vai dizer o que aconteceu com alguém que não deu certo na vida, ainda que foi com um caminho errôneo, né? Doutor Adelmo, com relação à maioridade, também vira e mexe entra essa discussão de diminuir, passar de 18 para 16 anos a maioridade. Como é que o senhor vê essa discussão? Sob o aspecto legal, né, a Constituição Federal prevê que só o maior de 18 anos é imputável penalmente, só ele responde por crime, né? E aos menores de 18 que cometem ato infracional responde de acordo com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa questão de diminuir a idade penal de 18 para 16, para 15, para 14, para que responda como se fosse um adulto, na minha visão, né, parece que é da maioria, acho que não procede, não é interessante, porque há que se respeitar a condição da pessoa em desenvolvimento. Você não pode tratar uma criança como se fosse um adolescente, e não deve tratar um adolescente também, uma criança, como se fosse um adulto. Cada qual na sua fase, né, na sua maturidade, né? Então, e para isso que o ECA pensou em aplicar até medidas diferentes para criança e adolescente e a lei para adulto ou para criança e adolescente. E voltando, a legislação hoje nem permite essa alteração, legalmente não é possível, a não ser que haja uma reforma, uma constituinte, uma nova constituinte para alterar a Constituição Federal para reduzir essa idade, senão se entende que seria inconstitucional uma lei que viesse a aprovar esse tipo de coisa. Mas sobre o aspecto de resultado, eu acho que não. Há legislações alienígenas ou de outros países, né, que a gente vê que aqui se imputa, aí, às vezes considera uma criança como se fosse um maior que praticou um roubo, que praticou um homicídio, e se vê que não se tem resultado prático, né? Então está prendendo às vezes uma criança que na verdade não tinha nem discernimento para entender o caráter ilícito do fato que praticou. Então o que eu vejo, que as pessoas muito criticam, às vezes, mas o menor de 15 anos está matando como se fosse um de 18, e aí? Como é que fica a questão? Sim, esse aspecto eu até concordo em alterar a lei no seguinte fato, não diminuir a idade penal de 18 para outra coisa, para menos, mas aumentar o período de internação, por exemplo, perante o ECA.
Então, se é 3 anos no máximo para quem dá um tiro em alguém, mata alguém, dá uma facada em alguém, né, um roubo, vamos aumentar para 10, conforme o caso, vamos aumentar para 8. Ele fica lá internado 8 anos, de acordo com a necessidade, ele tentar ressocializar e não sai para a sociedade. Agora, tratar como se fosse um maior, colocar junto com um maior, alguma coisa assim, eu discordo. Doutor, eu sei que a resposta também vai ser complexa, seria complexa, levaria mais tempo, mas, de modo geral, o que a família e o poder público podem fazer mais para contribuir aí para um bom desenvolvimento da criança e do adolescente? Eu percebo no dia a dia forense aí, com as famílias que a gente atende, que são mais complicadas, né, que não há uma preocupação, não há uma conscientização da família com relação à necessidade da criança e do adolescente. Enfim, os pais ou representantes estão ausentes, não conversam com seus filhos, não orientam, não quer saber com quem eles andam, não quer saber que horário que volta. Depois que a coisa começa a acontecer, a hora que estão percebendo que ele está chegando em casa nervoso, embriagado, drogado, que vão procurar o poder público ou quem for, qualquer entidade assistencial para ajudar. Então, estão esperando acontecer, a família está esperando acontecer para correr atrás, quando, na verdade, a formação deve ser desde o nascimento da criança, né, para começar a orientar, para depois que formar essa personalidade, essa criança está bem, né, está bem orientada. Como eu disse no começo, através de princípios morais, éticos, exemplos, né? Não adianta o pai falar, não bebe meu filho se ele está enchendo a cara em casa. Não bate nos outros na escola se ele bate, se ele apanha em casa, se a criança apanha em casa. Então, o exemplo é muito importante por parte dos pais. E a gente percebe, na maioria dos casos, que aparece na promotoria com problema é porque o pai e a mãe é ausente. O avô, se tiver guarda, etc. Né? Com relação à escola, eu falaria também, né? A escola tem o dever da educação, que está lá na Constituição Federal também, que representa o Estado, né? Mas não aquela educação base da família, né? A escola tem a obrigação, aí, ou a finalidade de formar o cidadão, né? E nisso também faz parte da educação, através de ministrar os conhecimentos, passar um bom material pedagógico, né? Por que eu falo material pedagógico? Porque às vezes a escola não é atrativa, o aluno não vai por causa disso. Então tem que ter um bom material pedagógico, né? Para isso também a escola tem que estar bem estruturada, com bons professores, com bons salários, né? Capacitados, né? A infraestrutura da escola tem que ser boa, né? Todo esse aparelho na escola, para quê? Para que passe ao aluno bons conhecimentos, boas normas de conduta, para que forme um bom cidadão amanhã, um cidadão instruído e autocrítico. Né? E, por fim, vem a sociedade, que somos nós, todo mundo, né? Que também tem que colaborar na formação dessas pessoas. Né? Não adianta a gente ver um adolescente batendo no outro na rua, a gente passa, olha, fala, não é meu filho, não é seu, não é o seu, não tenho nada com isso. Então, deveria chegar lá, separar, ver o que está acontecendo, orientar, se não tem ninguém ali perto, os pais, né? Não adianta ver alguém quebrando, um adolescente quebrando o vidro de uma escola e ninguém fazer nada. Cruzar os braços. Sim. Então a sociedade tem que estar atenta a isso, todo mundo, cada um fazer um pouco. Não é porque as coisas às vezes acontecem, não acontece hoje com a gente, amanhã pode acontecer, até dentro da família da gente. Então, todo mundo tem que estar atento, a família, a escola, os órgãos, as entidades assistenciais, todo o poder público e a sociedade. Ok, doutor, eu deixo agora espaço para as suas considerações finais. Bom, primeiro eu agradeço aí a vocês da Câmara Municipal pela entrevista, né? É oportuno a gente estar falando sobre isso, o tema é importante, é gritante, é aflitivo, né? Todo mundo está preocupado com relação ao aumento de ato infracional em geral, né? Em geral, e a gente tem a obrigação de dar uma resposta para isso. Quero dizer que a justiça é pouco para tentar reprimir esse tipo de conduta, né? A gente pega a coisa que aconteceu, quando na verdade o que a gente deve fazer é tentar prevenir e não deixar chegar lá. Não adianta eu aplicar a medida socioeducativa lá que for, prestação de serviço à comunidade com um adolescente que está usando droga, tá bom. Qual que é o efeito disso, né? O importante era ele não ter chegado a ter acesso a esse entorpecente, mas aconteceu. Então, a justiça cumpre o seu papel, sim, mas está apagando o fogo. O importante é não deixar ocorrer o incêndio, né? A gente atuar antes, né?
agir antes, para que a sociedade de amanhã esteja um pouco melhor do que a de hoje. Ok, doutor, obrigado. Eu conversei com o doutor Adelmo Pinho, promotor de justiça em Penápolis, da Vara da Infância e Juventude. Obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.